Intolerância. Uma visita ao autor depois da lição. Se você tem que dar expressão ao preconceito, ódio e intolerância, não fale, escreva. Escreva na areia, perto da água. Quando o alvorecer da inteligência se espalhar sobre o horizonte nascente do progresso humano, e a ignorância e a superstição tiverem deixado suas últimas pegadas nas areias do tempo, será registrado no último capítulo do livro dos crimes dos homens que seu pecado mais grave foi a intolerância. A intolerância mais amarga brota do preconceito religioso, racial e econômico, e das diferenças de opinião. Quanto tempo, ó Deus, até nós, pobres mortais, entendermos a loucura de tentar destruir o outro porque somos de crenças religiosas e raças diferentes? Nosso tempo neste mundo é apenas um momento fugaz, como uma vela. Somos acesos, brilhamos por um momento e nos extinguimos. Por que não podemos aprender a viver esse breve instante, de modo que quando a grande caravana chamada morte chegar e anunciar o fim da visita, estejamos prontos para dobrar nossa tenda e seguir calmamente para o grande desconhecido, sem medo e hesitação. Espero não encontrar judeus ou gentios, católicos ou protestantes, alemães, ingleses ou franceses, quando cruzar a barreira para o outro lado. Espero encontrar somente almas humanas, todas irmãs, sem distinção de raça, crença ou cor, pois quero ter acabado com a intolerância para poder descansar em paz por toda a eternidade. A imagem descreve a futilidade do combate. Os dois servos machos estão engajados em uma luta mortal, cada um acreditando que será o vencedor. Ao lado, a fêmea aguarda o vitorioso, sem imaginar que amanhã os ossos de ambos os combatentes estarão branqueando o sol. Pobres animais tolos, alguém dirá, talvez, mas não muito diferente da família humana. O homem envolve-se em combates mortais com seus irmãos por causa da competição. As três maiores formas de competição são de natureza sexual, econômica e religiosa. 20 anos atrás, uma grande instituição educacional era um negócio próspero e prestava um serviço digno para milhares de estudantes. Os dois donos da escola casaram-se com duas moças lindas e especialmente talentosas na arte de tocar piano. As duas esposas envolveram-se em uma briga sobre qual das duas era a mais talentosa ao piano. O desentendimento estendeu-se aos maridos, tornaram-se inimigos ferozes. Agora os ossos daquela escola prospera, branqueando no sol. Os dois servos da figura acima atracaram-se pela atenção da fêmea. Os dois servos homens atracaram-se pela mesma razão. Em uma grande fábrica, dois jovens capatazes atracaram-se, porque um recebeu uma promoção que o outro acreditava que deveria ter ganho. Durante mais de 5 anos, ódio e intolerância velados e silenciosos se manifestaram. Os homens subordinados a cada um dos capatazes foram inoculados com o espírito de aversão que viram brotar dos superiores. Lentamente, o espírito de represália foi se espalhando por toda a fábrica. Os homens se dividiram em panelinhas. A produção começou a cair, então veio a dificuldade financeira e finalmente a falência da companhia. Agora os ossos de um negócio próspero jazem branqueando ao sol. E os dois capatazes e muitos milhares de outros homens foram forçados a começar do zero em outro campo. Nas montanhas da Virgínia Ocidental viviam duas famílias pacíficas, Hatfield e os McCoy. Foram vizinhas cordiais por 3 gerações. Um porco selvagem da família McCoy esgueirou-se pela cerca até o campo de milho dos Hatfields, que soltaram seu cachorro contra o porco. Os McCoy se vingaram matando o cachorro.
Ali começou uma disputa que durou 3 gerações e custou muitas vidas aos Hatfield e McCoys. Em um bairro elegante da Filadélfia, certos homens abastados construíram suas casas. Em frente de cada casa estava escrita a palavra intolerância. Um homem constrói uma cerca alta de aço na frente de sua casa. O vizinho do lado, para não ficar para trás, constrói uma cerca 2 vezes mais alta. O outro compra um novo carro. E o vizinho do lado faz melhor, comprando 2 novos carros. Um reforma a casa, adicionando uma varanda em estilo colonial. O vizinho do lado adiciona uma varanda nova e uma garagem em estilo espanhol. A grande mansão no alto da colina oferece uma recepção que ocasiona uma longa fila de carros cheios de gente, que não tem nada em comum com o anfitrião. Então segue-se uma série de recepções na Rua dos Ricaços, cada uma tentando superar as outras. O senhor, mas ele não é chamado assim nos bairros elegantes, vai para o trabalho no banco de trás de um Rolls Royce, com o chofer e um criado. Por que ele vai ao trabalho? Para ganhar dinheiro. Claro, porque ele quer mais dinheiro, quando já tem milhões de dólares, para que possa continuar sobrepujando os vizinhos ricos. A pobreza tem algumas vantagens. Nunca leva os pobres a se atracarem, na tentativa de sobrepujar a pobreza dos vizinhos. Onde quer que veja homens atracados em conflito, você pode rastrear a causa do combate a uma das 3 causas de intolerância: diferença de opinião religiosa, competição econômica ou competição sexual. Na próxima vez que observar 2 homens engajados em qualquer tipo de hostilidade, apenas feche os olhos, pense por um momento e poderá vê-los transformados em sua natureza, assemelhando-se muito aos servos da figura acima. De um lado você pode ver o objeto de combate, um monte de ouro ou emblema religioso ou uma fêmea. Lembre-se, o objetivo deste ensaio é dizer algumas verdades sobre a natureza humana, para fazer o leitor pensar. O autor não busca glória ou louvor e provavelmente não vai receber nada disso no que se refere a este tema específico. Andrew Carnegie e Harry Frick fizeram mais do que qualquer outros homens para estabelecer a indústria do aço. Ambos ganharam milhões de dólares, mas chegou o dia em que brotou a intolerância econômica entre eles. Para mostrar seu desprezo por Frick, Carnegie construiu um alto arranha-céu e o chamou de Carnegie Building. Frick retalhou construindo um prédio bem mais alto ao lado do Carnegie e o chamou de Frick Building. Os 2 homens atracaram-se em uma briga mortal. Carnegie perdeu a cabeça, e talvez até mais, pelo que se pode saber. O que Frick perdeu, apenas ele e o guardião dos grandes registros sabem. Em memória, os ossos deles jazem branqueando o sol da propriedade. Hoje em dia, os homens da siderurgia gerenciam as coisas de forma diferente.